A Arábia Saudita, ela precisa dos americanos para segurar o Irã, porém ela também, né, agora recentemente teve uma reunião no Egito, entendeu? Que o Putin foi lá, e o Putin foi lá para juntar as nações árabes da Liga Árabe a favor dele. No entanto, o Egito é a nação que, juntamente com Israel, está vendendo gás para a Europa. Então, você vê, ainda as coisas não se definiram, mas está caminhando. Está caminhando. E a própria China está ajudando a reconstruir o Egito. Agora, um detalhe aqui, um detalhe que é muito importante. Esse acordo de paz não é um acordo qualquer. Esse acordo de paz, ele vai ter que permitir que Israel construa o terceiro templo no Monte Moriá. E nenhum desses acordos tocou nesse assunto ainda. Por quê? Porque é um barril de pólvora. Claro, ainda não, o terreno não está pronto para isso ainda. Entendeu? Não está pronto, mas eles estão evoluindo. Cada hora ganham mais um pouco. Outra questão, ele falou de questões territoriais. Existem os territórios chamados de territórios ocupados, que ficam naquela região perto de Jerusalém, né? West Bank, né? Que no inglês, e também na região da Samaria. Judéia e Samaria. Judéia e Samaria. Ali. Esses terrenos têm muitos mais árabes palestinos do que israelenses, mas está na mão de Israel. Então, nesse acordo, Israel vai ter que abrir mão desses terrenos, vai ter que reconhecer a Palestina como um país. A Palestina vai ter que reconhecer Israel como um país. Eles vão dividir Jerusalém. A Jerusalém Oriental vai ficar na mão dos palestinos, dos árabes, e a Ocidental vai ficar com Israel. E além disso, o Monte Moriá vai permitir... Aqsa, onde está aquele domo da rocha? De um lado tem a mesquita de Al-Aqsa, que é aquela de cúpula cinza escura, e do outro lado, a parte norte, tem o domo da rocha, que é uma cúpula de ouro mesmo. Tá. Aonde que vai ficar o templo? O templo não vai ter que derrubar nenhuma das duas estruturas. Ele vai ficar à direita. Concordo plenamente. Ele não está embaixo nos escombros? Não, porque isso é um erro de entendimento. Há aqueles teólogos e até mesmo arqueólogos que sabem que existe uma porta, você vai em janeiro, você vai ver a porta chamada Dourada. Tá. Ela está fechada. Ezequiel diz que o Messias ia entrar por ela, e quando ele saísse, a porta seria fechada até que ele voltasse. Agora, detalhe, quando Suleimã Magnífico entrou lá em 1517, ele ouviu dizer que o Messias ia passar por lá, ele fechou a porta. Então, sem querer, ele estava cumprindo a profecia. E botou um cemitério árabe lá, porque jamais um rabino ia pisar em terra de morto. Ele cumpriu a palavra. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias... Lá que você fala é onde? Lá em Jerusalém. No muro oriental tem uma porta que você vê claramente, ela está fechada. Mas lá era a porta por onde só o sumo sacerdote entrava. Não é onde vai ser construído então o templo. Não, eu vou chegar lá. Isso é só para você entender. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Yom Kippur por aquela porta. No dia em que Jesus veio no Domingo de Ramos, que ele desceu o Monte das Oliveiras, ele entrou naquela porta, montado num jumentinho, como Zacarias falava. Aclamando, né? E Zacarias, que escreveu 500 anos antes, disse que o Messias entraria e depois que ele entrasse e saísse, seria fechada e nunca mais ela seria aberta até que ele voltasse. No ano de 1967, o rei Hussein da Jordânia, ele queria fazer dali um complexo hoteleiro bem naquela região. Só que, para se cumprir as escrituras, a guerra estourou, os judeus tomaram aquele monte e não ficou, continuou fechado. Agora, nós sabemos que o terceiro templo vai ser reconstruído. Por quê? Porque quando o anticristo romper a aliança que ele fez, diz que ele vai cessar os sacrifícios. Sim. Ora, para o sacrifício existir, o templo tem que existir. Então, mas só para entender, vai ser o terceiro templo porque o primeiro foi... O de Salomão. E aí, quando que ele é derrubado? Foi destruído por Nabucodonosor no ano 586. Exato. O segundo foi de Zorobabel e de Esdras. Entendeu? Que foi quando o povo retornou do exílio, a partir do ano 535. Foi destruído? Ele não foi destruído, ele permaneceu, ele era um templo simples, e quando veio Herodes, por volta do ano 40 a.C., ele ampliou
e fez Isso. aquilo uma das 7 maravilhas do mundo. Foi destruído no ano 70. Só que né? no ano 70, o general Tito entrou e destruiu tudo, porque tinha havido uma grande revolta dos zelotes a partir do ano 66, e ele destruiu Exato. tudo, como Jesus profetizou no sermão de Mateus 24. Conforme Daniel profetizou lá em Daniel 9. Agora, Daniel disse que quando houver a tribulação, os sacrifícios vão ser feitos de novo. E para ter sacrifício Tem que ter o templo. Claro. Hoje, pra você ter uma ideia, já existem judeus de famílias sacerdotais, eles têm o nome em Cohen. Cohen, tem muitos judeus aqui no Brasil que sim, são sim. Cohen. São chamados os Koanims. Eles são de família sacerdotal. Eles já estão fazendo os sacrifícios, treinando. Em Jerusalém Porque já... é uma coisa muito Se preparando. específica, tem que saber fazer exatamente. Claro, o ritual é muito bem estabelecido no Antigo Testamento. Inclusive, Deus deu toda a diretriz para Moisés. O Instituto no do Torá? Templo está Sim, tudo tá na Torá, tá na Torá. O Instituto do Templo em Jerusalém já tem todos os utensílios. Já tem a menorá. Já tem as vestes as sacerdotais, vestes já tem sacerdotais. os garfos para tirar a brasa. Mas tem para tudo isso já. Tá toda precisa ritualística. da Arca da Aliança. Só falta a arca. Então. Alguns dizem Que é um que ela já, mistério aí. já sabe onde ele está. É. Eu ouvi falar que é na Etiópia. Papo Não, isso. aquele templo na Etiópia é uma grande especulação. Tem até material da History Channel sobre isso, mas é especulação. Não sei. Bom, pode ser que até construam outra. tá. Mas o fato é que quando esse acordo for feito, ele tem que ter 7 anos. Eu sempre digo, gente, você quer saber quando o acordo é o de verdade? Vai ter Bíblia que é clara. permitir que se construa o templo e vai ter que ser de 7 7 anos, exato. Aí quando você falar, pô, é o cara que está liderando esse acordo, é o cara, é o bicho. É ele. Eu creio que quando a gente olhar e perceber que nós vamos ver ele, entendeu? Ele vai ser revelado para nós. A igreja vai ser retirada. Entendi. O Rafael crê diferente, Crê diferente. e eu Ok. espero que eu esteja certo. Não, eu espero que esteja errado. Eu quero Mas estar errado. eu tenho que ser Aham. honesto e tenho que dizer que o outro lado tem pontos muito interessantes e fortes. Então, o que eu digo para o meu povo? Se prepare. Porque Deus vai dar graça para nós se tivermos que passar por isso. Agora, se o camarada é aquele crente que só quer viver, só quer bênção, que só quer grana, isso, o camarada desse vai se entregar porque não vai aguentar nada, entendeu? Então, você entendeu a mecânica? Entendi. Mas em relação ao templo, por que ele é uma coisa impossível de se imaginar hoje em dia e vai ser possível algum dia? Por causa da localização? Aquilo é um barril de pólvora. Olha, Imagina, o judeu ele tá conseguindo agora, por muita articulação política, por muita Mas a pressão terra de não é- parlamentares. Não, mas Não é dele, ele ó. não pode chegar lá e vou construir. Não, olha só, foi a primeira vez na história que esse governo caiu de Israel, essa coalizão governamental de Israel, foi a primeira vez na história que os árabes participaram. Muçulmanos participando, já terem deputados, etc., são muçulmanos. 20, 30% da população porque o de Israel é de Netanyahu muçulmanos. era muito de direita. É, conservador, de E ele direita. tem alguns partidos lá que são de extrema direita que falam o seguinte: vamos explodir essas. Exato. essas Vamos radicais, construir entendeu? nosso tempo, etc. Mas essa coalizão agora, que ela ruiu, ela caiu, justamente porque não conseguiu fazer a manutenção. Esse Yair Lapid, ele é muito mais aberto para uma possibilidade Centro-esquerda. desse acordo que vai dividir Isso Jerusalém. aí, isso aí, Por isso que exato. está caminhando para isso. Exato. Agora, só para responder a sua pergunta, que é muito boa, por que eles não podem? Antes, Israel nasceu como nação em 1948, no dia 14 de maio, quando o Davi Ben-Gurion estabeleceu a independência do Estado de Israel, que tinha, em dezembro de 47, aprovado uma resolução da ONU, inclusive com o nosso... Com o voto do Oswaldo nosso Aranha. e tal, mas ninguém Oswaldo quis Aranha. impor. Ninguém quis impor. O Ben-Gurion falou: ninguém vai fazer, eu vou declarar aqui. Ele declarou. No dia seguinte começou a guerra da independência, que durou 1 ano e meio. Israel venceu contra tudo e contra todos. Mas Jerusalém estava na mão da Jordânia. Jordânia, autoridade da Jordânia. A autoridade da Jordânia. É o que chama Waqfa. Quando chegou na Guerra dos 6 Dias, Deus deu a vitória para Israel. Israel desceu, os paraquedistas desceram, entraram na cidade velha tocando chofar e tomaram o Monte Moriá. Só que no dia seguinte eles perceberam o seguinte: se nós não entregarmos de volta esse muro aqui, esse monte aqui, vai dar guerra mundial. É claro. Então Israel Todos os muçulmanos fez um do mundo. acordo com a autoridade muçulmana dizendo o seguinte: olha, nós vamos entregar para vocês, mas com uma ressalva: vocês não podem ter arma aqui dentro. Ah, tá. Quem tem arma aqui
é o exército israelense. Polícia de Israel que faz a manutenção. Só que faz da a segurança. manutenção. Só que lá você entra, são os muçulmanos que mandam. Esse é o status quo. Pra você ter uma ideia, no ano 2000, Ariel Sharon, que era o antigo primeiro-ministro, ele entrou só de ter visitado aquele monte. Foi um pega pra estourou capar. a intifada. Foram intifada, 5 foi uma anos de intifada. guerra por causa disso aí. Só para te explicar como aquilo é importante. E sensível, o mundo não vai permitir. Por quê? Entendi. Porque ali, consideradamente pelos muçulmanos, é o terceiro lugar mais sagrado. É Meca, Medina e Jerusalém. Agora, detalhe, Jerusalém não aparece no Corão. Não aparece. Não existe. Não aparece. Só que existe lá que o Mohammed, o Maomé, ele, um dia, numa certa noite, ele viajou até uma mesquita chamada de El-Aqsa, que significa a mais longínqua. É a única coisa que fala. Aí, os muçulmanos, depois que Israel voltou para lá, começaram a dizer que a mesquita de El-Aqsa era aquela mesquita que está no monte do templo. Ou seja, esse lugar é nosso também, vocês não ali. podem entrar. Só alguém que esteja de fato empoderado por Satanás, que é o anticristo, Pra conseguir que vai articular que isso. vai conseguir parece esse uma coisa acordo. impossível, Não, né? peraí. Humanamente falando, Peraí. Perfeito. Humanamente falando é impossível. Mas em nenhum momento da história, desde o estabelecimento do Estado de Israel, nós vimos judeus orando no Monte do Templo. E judeus estão orando de modo ainda meio contido, a polícia fica ali de olho. Eles entram, mas assim, sem nenhum sinal. Entendi. Tiram o kippah, Exato. eles não Oram. podem ter nada, eles entram e estão entrando. Os parlamentares Eu vou lá estão todo fazendo ano. força com essa eu se coalizão. for lá, eu posso entrar? Pode. As pessoas podem visitar. Se o teu grupo for entrar, você vai poder. Não Eu pode sempre ter levo atividade meu grupo. religiosa além da muçulmana, islâmica. Esse é o status quo. E a polícia israelense garante a segurança. Mas essa pressão, essa articulação governamental em Israel já está se permitindo que judeus acessem e de modo muito sutil façam orações. Tem judeus recitando ali a Torá e etc. Perceba o seguinte, o que comecei falando nesse momento agora do livro do Jared Kushner. O livro do Jared Kushner diz o seguinte: o Benjamin Netanyahu, o Bibi, ele queria anexar, estabelecer aquela região dos colonos lá da Judéia e Samaria, que é uma região muito sensível, e dá um pega pra capar. O Donald Trump falou o seguinte, o Jared Kushner falou isso no livro dele, vai sair ainda o livro, foi só uma prévia. Donald Trump, se você fizer isso, eu não vou defender Israel diante da opinião pública. Ou seja, ele está falando o seguinte, eu vou queimar você na opinião pública, vai ficar muito feio. Ele obrigou o Netanyahu a regredir no plano da colonização daquelas áreas de Judéia e Samaria para diminuir a tensão entre os palestinos e, ao mesmo tempo, ele ofereceria, através dos acordos de Abraão, um socorro econômico para melhorar a vida dos palestinos, que é um caos. E detalhe, isso que ele está falando é muito importante, porque a ONU não aceita outra solução que não seja a solução de dois estados. E outra, e eles ainda dizem mais, retornando os territórios, as linhas, né? As linhas de antes da Guerra dos 6 Dias, para 1948, ou seja, Israel vai ter que abrir mão de muito território. Para que isso aconteça, Israel tem que ter um governo mais à esquerda, já tem. Isso aí. Os Estados Unidos têm que ter um presidente mais à esquerda, mais em consonância com a ONU, e é o que está acontecendo. Por isso que eu estou dizendo, é aquela coisa, eles vão devagarzinho, o gato está subindo no telhado, o gato caiu do telhado, daqui a pouco o gato morreu. É isso aí. Entendeu? Isso tudo está caminhando. Agora, paralelamente, essa guerra no mundo caminhando, eu creio que primeiro vai acontecer uma guerra mundial, que na minha opinião é a guerra de Gog e Magog. Entendeu? Essa é o Armagedon ou não? Não. Você quer aprender a editar vídeos incríveis usando o celular, ganhar uma renda extra editando vídeos ou até fazer disso a sua profissão? Eu trabalho editando vídeos para YouTubers desde 2018. Amo editar vídeos. E o melhor de tudo é poder escolher o horário, o local e até com quem você vai trabalhar. Essa liberdade não tem preço. Por isso criei o treinamento Quero Ser um Editor na versão mobile. Nesse treinamento você vai aprender a editar e também a trabalhar com edição, conseguir seus clientes, calcular seu orçamento e muito mais. Adquirindo sua vaga hoje, você garante, além do valor promocional, os bônus exclusivos.
o curso Trabalhando com o Canva Mobile, o e-book YouTube Up e a planilha calculadora de orçamentos. Não perca essa oportunidade e garanta sua vaga agora.